Boa noite, igreja, paz seja com todos. De manhã estava um pouco mais frio, o contingente era menor daí. Agora, graças a Deus, está um pouquinho mais quentinho, não está quente, está um pouco mais agradável. Quando nós chegamos aqui de manhã, estava 6 graus às 9 horas da manhã, estava muito frio. Mas louvamos ao Senhor, como disse a Elaine, por todas as estações, louvamos ao Senhor que nos dá sol e que nos dá chuva, porque o Senhor é soberano sobre todos os ciclos da terra. Então vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Gênesis, no capítulo 11. Já tem algum tempo que venho pensando a respeito desse texto, especificamente esse texto já tem um bom tempo que venho meditando a respeito dele e entendendo de ter um momento de compartilhar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre comunicação e vamos usar o texto de Gênesis 11, que é um texto que acredito que todos nós conheçamos. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9 e diz assim: Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: Eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim desde a Babilônia o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Te louvamos, Pai, pela integridade e perfeição da Tua palavra. Revela, Pai, aos nossos corações, fala conosco, Espírito Santo, nos transforma no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, Todos nós já lemos em algum momento a história da Torre de Babel, E todos nós usamos inclusive esse termo quando alguma coisa não está bem, quando acontece alguma confusão, a gente já remete à Torre de Babel, à Babilônia, à confusão e assim por diante. E uma das áreas que mais acontece confusão nas nossas vidas é a tal da comunicação. Parece que quanto mais meios de comunicação nós temos, mais confusão na comunicação nós fazemos. E nós promovemos confusão em todas as áreas, em todos os ambientes. Às vezes em alguns ambientes muito maiores, às vezes em ambientes como esse, um ajuntamento considerável de pessoas, mas às vezes a gente gera problema na comunicação até sozinho, a gente briga com a gente mesmo, com 2, com 3, dentro de uma casa, dentro de uma família, no trabalho, no ministério, aqui na igreja, na escola, na universidade. Todas as vezes que nós temos a iniciativa da comunicação, nós também estamos nos arriscando a não termos uma comunicação eficaz. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. O livro de Gênesis é o livro do início, os inícios de todas as coisas. Então, quando você quer saber como é que começaram as línguas, os idiomas, aqui está relatada, que é a narrativa de como é que se deu o início de todos os idiomas, o início de todas as línguas, porque até aqui a Bíblia diz que todos falavam o mesmo idioma. Imagine o que seria você andar por toda a face da terra, você ir para a Europa, você ir para a Ásia, você ir para a região do Oriente, você ir para a América do Norte, e todos nós falarmos o mesmo idioma. Quem viajou para o exterior em algum momento sabe que quando você vai para um outro país, o idioma pode ser um obstáculo. Às vezes a gente passa
paga muito mico na comunicação quando a gente vai para um outro lugar. Porque quando muda o idioma, muda também a cultura, muda a maneira de pensar e assim por diante. Não é o mesmo idioma, mas é outra mentalidade também. E na verdade, se a gente parar para pensar, a gente não precisa nem ir para outro país. Às vezes dentro de casa parece que a gente não está falando o mesmo idioma, não é verdade? Às vezes dentro da casa, às vezes dentro do casamento, duas pessoas, um está falando uma coisa e o outro está falando outra. Quantas vezes você percebeu que você falou algo e a pessoa entendeu outra coisa e a comunicação não aconteceu a contento, não foi satisfatório? A gente sabe que esse é um dos motivos pelo qual nós temos muitos conflitos nos relacionamentos, a situação da comunicação. E Deus, após o dilúvio, quando fez uma aliança, quando fez um pacto com Noé, deu uma ordem direta e falou assim: vocês vão se multiplicar e vocês vão se espalhar por toda a face da terra, porque a intenção de Deus era que a terra fosse totalmente povoada. O homem se multiplicou, o homem de fato cresceu o número de pessoas, e aí num determinado momento eles se mudaram, foram migrando para a região de Sinear, que veio a ser a Suméria, atual sul do Iraque. Eles foram indo para aquela região onde os teólogos dizem que estava o Monte Ararat, lugar onde a arca, depois do dilúvio, ficou ali, onde ela ficou situada. Quando eles foram para aquela região ali, eles entenderam de fazer uma cidade, entenderam de construir uma cidade. E nessa cidade eles construiriam uma torre, e essa torre seria tão alta que penetraria nos céus. O responsável por essa construção, de acordo com Gênesis no capítulo 10, no versículo 8 a 10, nós lemos ali, foi o neto de Noé, chamado Nimrod. A Bíblia fala que ele era um homem caçador, um homem valente. Mas quando a Bíblia fala que ele era um homem valente diante de Deus, não é porque ele estivesse na presença de Deus. O texto ali diz que Nimrod estava diante de Deus como seu opositor, para se opor ao Senhor. E então, quando eles migraram lá para a região de Sinear, entenderam de fazer esta torre, não em submissão a Deus. Naquele período as pessoas falavam todos o mesmo idioma, e agora a gente viu o que é que veio a acontecer, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Quando eles entenderam de construir uma cidade, e entenderam de erigir uma torre tão alta, que os fizesse chegar até os céus, eles deixam bem claro aqui o que eles vão construir e qual a intenção. Olha ali no versículo 4, eles dizem assim: construamos, eles convidam, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. A etimologia da palavra religião é religare. Basicamente, o significado da palavra é a tentativa do ser humano de se religar, de se reconectar com Deus, porque esta comunhão, porque esta conexão foi perdida lá no Éden, quando da queda. Por causa do pecado, a comunhão entre nós e Deus foi quebrada. Então as religiões, quando você pensa em religiões, nesse sentido horizontal, são tentativas humanas, esforços humanos do homem chegar até Deus. Construir uma torre que penetre nos céus é o homem tentando alcançar o céu por seus próprios meios, por seus próprios esforços, com seus próprios recursos. Esse é o ser humano iludido, que acha que por seu mérito, por sua competência, contrição emocionada, por seu conhecimento, por sua generosidade, por sua caridade, ele pode fazer o seu próprio caminho até Deus. A Bíblia fala que só tem um caminho que nos leva até Deus, e este caminho é Jesus Cristo. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E a única maneira que nós temos de trilhar esse caminho, a Bíblia diz que é pela graça de Deus, mediante a fé. Não é por obras, não é por mérito, não é por
inteligência, não é por riquezas, não é por berço, não é por nascimento, apenas pela fé, por causa da graça de Deus. Então eles decidem que vão chegar até o céu. Com qual objetivo? No próprio versículo 4, na continuação, ele vai explicar. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. Dessa forma, o nosso nome será honrado. E aí a gente vê a preocupação com a própria reputação, a preocupação com o próprio nome, com a fama pessoal, com o próprio reconhecimento, uma preocupação excessiva com a valorização individual, com a valorização pessoal. Quantas coisas nós podemos dizer que nós fazemos para Deus, mas na verdade nós estamos visando o nosso próprio reconhecimento e a nossa própria valorização. Para nós falarmos de coisas corriqueiras, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, que quando nós somos caridosos, a Bíblia fala que o que uma mão faz, a outra mão não deve observar, que Deus em secreto nos vê e nos recompensará. Mas a gente gosta de postar nossa caridade nas redes sociais, não é mesmo? E não estou falando que haja problema algum em publicar algumas obras que nós fazemos. A questão é com qual motivação nós fazemos isso. Qual é a motivação do nosso coração? É para glorificar ao Senhor ou é para trazermos valorização, reputação e glória para o nosso próprio nome? É para aumentar o número de seguidores? É para ter mais curtidas na nossa página? Quantas vezes nós ajudamos alguém ou fazemos algo por alguém na expectativa da reciprocidade? Ajudamos, emprestamos e ficamos na expectativa do reconhecimento e da valorização. E se isso não vier, a gente começa a juntar mágoa no coração. Mas nós não estávamos fazendo para Deus? Quantas vezes nós nos esforçamos no ministério, mas não como adoração ao Senhor, e sim para que nós conquistemos um nome, para fazermos o nosso nome conhecido, para sermos mais aceitos, para sermos mais valorizados. Quantas vezes nós optamos por viver uma religião pessoal, um culto pessoal, buscando a nossa satisfação, a nossa conveniência, a nossa vontade, mas usando o nome de Deus e a sua glória. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vou tentar chegar o mais alto que eu puder, mas não para a glória de Deus. Eu vou consolidar o meu nome. Eu já fiz isso. Anos atrás, tinha uns 23 anos, e o pastor da igreja que nós frequentávamos, ele recebeu uma orientação do Espírito Santo, de que naquele mês, ele não pregaria em nenhum dos domingos, mas todos os cultos do domingo, cada domingo teria alguém da casa que iria pregar, e Deus deu o nome para ele das pessoas que iriam pregar, e o meu nome estava lá incluído também. E quando meu pastor falou que eu seria uma das pregadoras do mês, aquilo encheu meu coração. Fiquei com aquela cara de falsa piedade, mas Deus sabia o que tinha acontecido, aquilo subiu. E passados uns dias, o pastor veio conversar comigo novamente, e eu sabia que tinha subido para o meu coração. E passados alguns dias, o pastor veio conversar novamente comigo e chegou e falou: Dani, eu não sei te dizer o motivo, mas o Espírito Santo não está mais me dando paz para você pregar. E eu não preguei. E eu sabia, eu falei: pastor, fica tranquilo, eu tive a oportunidade de confessar o meu pecado, pedir perdão para Deus, e fiquei no banco. E ter ficado no banco foi a misericórdia de Deus na minha vida. Ainda bem. Eu louvo ao Senhor. É muito bom quando Deus nos humilha, nos dá a oportunidade do arrependimento, nos dá a oportunidade da transformação. Quantas vezes nós fazemos isso? Estou citando um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Outras vezes eu falhei nesse sentido. Mas o Senhor nos ama
E porque Ele nos ama, Ele nos coloca no nosso devido lugar. Nos coloca onde nós merecemos estar. Onde é para nós estarmos. Aos pés dEle. Louvo ao Senhor por essa oportunidade. Qual nome nós desejamos verdadeiramente elevar quando nós pegamos esse microfone? Quando nós tocamos os instrumentos musicais? Quando nós exercemos um ministério? Quando dirigimos o nosso carro? Quando trabalhamos no cartório, na escola, na lanchonete, na serralheria, na nossa empresa? Houve uma pessoa que eu discipulei anos atrás, e essa pessoa falou assim para mim: quando eu tinha um carro mais simples, eu entrava no carro e dirigia. Mas eu tive a oportunidade de comprar um carro melhor, e eu percebi que quando eu entrava naquele carro melhor, eu colocava o óculos e eu me achava. Quando eu estava dirigindo aquele carro melhor. Louvado seja Deus, porque essa pessoa confessou. Quem sabe se foi só com essa pessoa que isso aconteceu na vida, não é mesmo? Infelizmente, nós somos hoje mais preocupados com o nosso nome, com o que vão pensar de mim, com a nossa fama, do que ocupados em glorificar a Deus. Nós somos cada vez mais egoístas. Cada vez mais egoístas. Então, o primeiro motivo para construir aquela cidade e erigir aquela torre é meu nome, minha reputação, meu ego. O segundo motivo: não seremos dispersos. E aqui nós temos uma afronta direta à ordem divina, porque Deus tinha falado que era para que o povo se dispersasse e povoasse toda a terra. Mas o entendimento destes homens aqui era que eles deveriam continuar juntos. Tinha um motivo lícito? Claro que tinha aqui um motivo lícito. Pensa que a terra naquela época não era como é hoje. Não tinha ruas, não tinha rede de esgoto, não tinha policiamento organizado, não tinha nada dessa geografia urbana que nós temos hoje. Não tinha urbanismo, era uma terra inexplorada, era uma terra selvagem e por isso cheia de perigos. Então o motivo pelo qual eles construíam as cidades era por questão de segurança, para se protegerem uns aos outros ali. Inclusive Nimrod se tornou um renomado valente, porque ele era caçador, porque ele protegia, porque ele matava os animais, enquanto a maior parte dos homens naquela época tinham atividades pastoris, Nimrod não. Então ele criou o seu nome, ele era alguém preocupado com a sua reputação, tanto que tinha um ditado naquela época, se vocês lerem o capítulo 10, valente como Nimrod. Ele se tornou o adágio, ele se tornou referência. Era um homem que se preocupava com a sua reputação. Então, o principal motivo para a construção da cidade era a busca por segurança. Tem algum problema em termos de estabilidade e segurança? Problema algum, a não ser quando isso contraria uma ordem de Deus e nós colocamos o nosso coração naquilo que a gente acha que vai nos trazer segurança, que não seja o próprio Deus, que não seja o próprio Senhor. Quando nós colocamos a nossa segurança, a nossa estabilidade em qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos nos iludindo, nós estamos em pecado. Por quê? Porque Deus deseja que nós entendamos que Ele é a nossa segurança. Pensem agora em toda a criação. Existe alguma coisa na criação que subsistirá para sempre, que não vai passar? Existe alguma coisa que qualquer ser humano, por mais notável que seja, tenha criado que não vá passar? Existe algo nessa existência que não seja transitório, para que a gente possa depositar a nossa confiança? Existe alguma coisa que perdurará, que seja digno de nós confiarmos a estabilidade da nossa casa, da nossa família, do nosso coração? Não existe. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele narra a parábola do rico insensato, onde conta a história de que um homem que tinha feito uma grande colheita, decidiu que iria construir celeiros maiores, iria colocar ali toda a sua
colheita. E então ele poderia dizer para sua alma: agora você pode ficar tranquila, você está com a conta cheia, pode ficar sossegado, a conta está gordinha. E Jesus fala assim: louco, você não sabe que essa noite pedirão a tua alma. Louco, porque aquele homem colocou a sua segurança nos recursos materiais. Há ainda situações em que a gente pode colocar a nossa segurança no nosso cônjuge, no namorado, como se eles pudessem suprir as nossas inseguranças. Insegurança com a aparência, insegurança em relação à própria capacidade, em relação à insegurança em relação a ser amado. Isso acaba desembocando em um monte de conflitos, em ciúmes e um monte de coisa errada. Existem muitos lugares onde nós podemos colocar a nossa confiança e a gente vir a se arrepender depois, porque não vai prosperar. Todos esses lugares dão uma falsa impressão de estabilidade, mas a verdade é que nenhum deles é permanente. A Bíblia diz: uns confiam em carros, está lá no Salmo 20, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do nosso Senhor. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É o que a Bíblia nos diz. Então, de acordo com esse texto, em que consistiria a disposição de espírito da religiosidade? De acordo com o que nós lemos, o homem em busca da sua própria glória, ao invés da glória de Deus, e o homem depositando a sua confiança nos seus próprios recursos, nos seus próprios esforços ou qualquer outra coisa que não seja Deus. A religiosidade é essa aparência de piedade que nega o poder de Deus, dizendo que vamos fazer coisas boas, coisas lícitas, porque afinal de contas, chegar ao céu é uma coisa boa. Unidade, promover a unidade, ajuntamento é uma coisa boa, mas sem Deus. No final das contas, a religiosidade diz isso. Essa aparente humildade, com palavras, com submissão, com atitudes, mas com o coração longe do Senhor. É por isso que Jesus fala, citando Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqueles homens queriam promover a unidade do povo. Olha que coisa boa, todo mundo junto num só lugar. Unidade é uma coisa boa, mas sem Deus. E ainda afrontando ao Senhor com a desobediência, já que Ele mesmo tinha falado que era para que povoassem a terra. Nós podemos fazer muitas coisas boas, coisas notáveis, inclusive, de acordo com o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, que nós podemos falar em outras línguas, que nós podemos promover a caridade, que nós podemos profetizar, que nós podemos oferecer o nosso corpo como sacrifício, que nós podemos ser generosos. Há muitas coisas que nós podemos fazer boas, sem Deus. E aí a Bíblia fala que nós seremos como um sino que retine. A gente vai fazer muito barulho, mas seremos todos ocos e vazios por dentro. Todos ocos e vazios por dentro. E aí quando chega no versículo 5 e no versículo 6 é muito interessante. A Bíblia faz um uso de um antropomorfismo. É uma figura de linguagem que atribui uma ação humana para Deus, para que a gente entenda. Então ele fala assim, diz que Deus desceu. Deus não desceu literalmente, porque Ele está em todos os lugares, mas é uma figura de linguagem usada aqui pelo autor. A Bíblia diz que Deus desceu até ali e observou o que estava acontecendo, e Ele fala assim: vinde, desçamos. E depois Ele fala, confundamos. E quando Ele fala desçamos e quando Ele fala confundamos, Ele está fazendo uso do mesmo tempo e do mesmo número no verbo, quando Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Uma referência da Trindade. Desçamos é a Trindade. Confundamos é a ação da Trindade, está no plural. O resultado do pecado do homem de ser egoísta, sem se importar com a glória de Deus, mas importando-se principalmente consigo, sem se importar em glorificar ao nome do Senhor, mas se importando principalmente com o seu ego. O resultado disso foi
os problemas de comunicação, foi confusão. Portanto, a confusão na comunicação é o resultado da desobediência do homem, é o resultado da nossa desobediência. Eles estavam preocupados com o seu próprio nome, eles estavam preocupados com a sua própria segurança, estavam preocupados com a sua própria estabilidade, e se nós pudermos definir isso numa só palavra, nós definiremos isso como egoísmo. Egoísmo, o homem mais preocupado consigo mesmo. A má comunicação se dá por muitos motivos. Quando você estuda sobre comunicação, você vai ver que uma comunicação ruim se dá por vários motivos. Mas uma comunicação se torna pecaminosa quando a pessoa está mais preocupada consigo, com o seu ego, com o seu nome, com os seus interesses. Então ela tem atitudes pecaminosas por causa do egoísmo. E aí nós podemos pensar naquilo que a Bíblia diz sobre muitas coisas. Mentiras, distorções, manipulações, exagerando, aumentando ou então minimizando. E de manhã eu contei a respeito de uma pessoa com quem eu conversava muito, foi uma amiga de anos atrás, e essa pessoa toda verborrágica como eu também. Mas ela era muito caricata e quando ela ia contar alguma história, então ela aumentava. E aí quando eu chamava a atenção, eu falava, né, tá aumentando um pouquinho, eu falava, 30% a mais aí, eu lembro que eu usava esse termo, 30% a mais aí. Então ela falava assim, não, mas é só para ficar mais engraçado, porque quando você de fato torna mais estereotipado, fica mais engraçado. Não, mas é só para ficar mais engraçado, não, mas é só isso. E houve um momento em que ela fez uma brincadeira assim, e eu falei, e esses 30% aí? Ela novamente, não, é só para ficar mais engraçado. Eu falei, pois é, mas se você comprar uma roupa e alguém puser 30% a mais, você vai reclamar, não vai? Porque 30% a mais é mentira. Esse aumento aí, esse inchaço aí, está errado, não tem problema algum da gente fazer brincadeiras, e a gente sabe que as brincadeiras, elas são resultados de caricaturas principalmente, os exageros fazem parte, isso aí não tem problema algum, mas quando isso se torna uma forma de você recorrer na linguagem, na comunicação, de maneira pecaminosa, de maneira mentirosa, então há problema. Não podemos ficar aumentando, ficar diminuindo. Maridos e mulheres, tem hora que a gente gosta de exagerar, tem hora que a gente gosta de minimizar. Quando a gente vai falar do outro, a gente exagera, quando a gente vai falar da gente, a gente minimiza. Quando é o problema do outro, a gente aumenta, quando é o nosso, não é tanto. Assim, a gente é muito condescendente com nós mesmos, não somos? Nós somos muito condescendentes conosco. Maledicência, falar mal das pessoas pelas costas. E não se iluda pensando que você faz isso para desabafar ou para chamar o amigo para orar. A gente não fala mal das pessoas pelas costas, isso é pecado. E isso vai dar confusão. Você pode ter certeza que mentira, distorção, manipulação, maledicência, isso vai dar confusão. Falta de transparência. A Bíblia fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A gente não pode agir de acordo com a nossa conveniência. Então, quando eu estou com essa pessoa que fala sim, eu falo sim. Quando eu estou com essa pessoa que fala não, eu falo não. Ou então eu uso de ambiguidade. Eu falo um sim querendo dizer não, sim. Ou eu falo um não querendo dizer sim, não. Um não querendo dizer sim, não. A gente precisa aprender a ser reto na nossa comunicação. Senão a gente vai dar margem para muito problema, para muita confusão. Com Beltrano eu falo uma coisa, com fulano eu falo outra coisa, com cicrano já nem lembro mais o que eu falei. Bajulação. Bajulação é pecado. Não tem problema algum em elogiar. De manhã eu estava comentando com o pessoal que eu não lembrava se era uma história verídica ou se era uma história fictícia, e daí de manhã eu lembrei que era história verídica que um pastor contou muitos anos atrás, um pastor lá de Minas Gerais, e ele contou a seguinte história, que
Houve um momento em que ele pregou, e ele pregou muito bem naquela noite, e a hora que ele desceu, existia uma pessoa que tinha por hábito do elogio, mas ele ia além do elogio. Gente, elogiar faz bem. É muito bom a gente encorajar as pessoas com elogios. Mas chega um momento que passa do ponto. Quando passa do ponto, descamba para a bajulação. E aí ele contando essa história, e nós ouvimos essa história, ele contando que houve uma vez que ele desceu do púlpito e alguém chegou para ele e falou assim: pastor, você pregou muito bem, que bênção, quantas pessoas estavam emocionadas, quanto isso, quanto aquilo. E ele virou para esse irmão e falou assim: muito obrigado, meu irmão. Satanás falou para mim a mesma coisa na hora que eu estava descendo a escada. Eu conheci o coração dele, gente. E eu não estou aqui falando para ninguém que elogio é coisa de Satanás, ninguém me distorça, por favor. Porque de manhã alguém chegou para conversar comigo hoje e falou: pastor, eu vou falar da tua pregação, mas não é bajulação, viu? Eu falei: não se preocupa. Não se preocupa. Chega uma hora que a gente sabe quando a gente está excedendo, porque a bajulação tem a ver com o interesse que você tem, e um interesse normalmente que não seja lícito. É quando você vai passar o pano além, vai dar aquela polida porque você quer ter crédito para alguma coisa depois, porque você está com algum interesse. Vocabulário torpe e malicioso. O Evert pregou sobre isso alguns domingos atrás. Vocabulário torpe e malicioso. Irmãos, não convém. As palavras que saem da nossa boca não podem ser cheias de malícia. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos fazer uso de palavras torpes e também de murmuração, de reclamação. Quando a reclamação se transforma num estilo de vida nosso. Vai puxar assunto com alguém e reclama do tempo. E hoje de manhã, eu tinha reclamado do frio. Levantei falando: meu Deus, que frio, meu Deus, que frio. E aí quando a Elaine ministrando, agradecendo a Deus pelo frio, antes de subir eu já estava confessando o pecado ali, falando: Deus, tem misericórdia da minha vida. Já subi confessando o pecado, me arrependendo. Vai puxar papo com alguém, puxa o papo reclamando de alguma coisa. Está frio, né? Está calor, né? Meu Deus, e isso e aquilo, está chovendo. Vira estilo de vida, e a gente não percebe que a gente descamba para a murmuração de tal maneira. Texto de Tiago, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11 diz que com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está correto. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? O que é sair água doce e água salgada da mesma torneira? Se eu pego a minha caneca e vou naquela torneira, e aí eu pego, tem água doce, ai que maravilha, eu tomo. Passa umas horas, eu estou com sede novamente, pego a minha caneca, vou lá tomar água novamente. Opa, mas agora a água está salgada. Mas o que está acontecendo com essa torneira? Se você tivesse uma torneira na tua casa, que você abrisse e ora saísse água salgada e ora saísse água doce, o que você ia falar sobre essa torneira? Tem alguma coisa errada aqui. Era a primeira coisa que ia passar na nossa cabeça. O que tem de errado com essa torneira? Como é que pode sair água doce e água salgada da mesma torneira desse jeito? Qual é o nome disso? Confusão. Lembra da Torre de Babel? Vai dar confusão. Porque ora glorifica a Deus e depois mete a boca nos outros. Aí glorifica a Deus e depois reclama do irmão. Glorifica a Deus e fala mal do cônjuge. Glorifica a Deus e amaldiçoa o filho, essa praga desse menino. Glorifica a Deus, mas na horizontalidade com as pessoas não tem uma palavra. Se transforma num estilo de vida apenas de amaldiçoar. Eu estou falando de uma realidade que acontece em todas as casas. Eu sou a primeira a vestir a carapuça aqui. Nós precisamos nos arrepender e mudar a respeito destas coisas. Não existe ser humano que não peque com a boca.
A Bíblia está repleta de textos falando a respeito dessas coisas. A Bíblia é repleta de textos, nos encorajando a amarmos as pessoas com as nossas palavras. E amarmos as pessoas com as nossas palavras não é bajulação. Em alguns momentos nós vamos amar as pessoas falando verdades dolorosas. Mas qual é a motivação do nosso coração? O que acontece aqui de sair água doce e água salgada da mesma fonte se chama confusão, porque não pode sair água doce e água salgada da mesma torneira. E aí, porque a Bíblia fala que da boca sai aquilo que está cheio, o coração, se tem confusão na boca, onde é que está a confusão? Se a boca está manifestando uma confusão, e a boca fala aquilo que o coração está cheio, onde é que está a confusão, na verdade? No coração. A qual Senhor a gente serve? A Deus ou a nós mesmos? A nossa boca manifesta a glorificação e adoração a Deus no nosso relacionamento com as pessoas, ou manifesta o nosso egoísmo, a nossa religião pessoal, a nossa preocupação excessiva com nós mesmos? Isso é espírito de religiosidade. Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Mateus. Precisamos nos arrepender. Precisamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, e então com os nossos lábios. Precisamos ser como Isaías: Senhor, eu reconheço que eu tenho lábios impuros. Eu reconheço que eu tenho lábios impuros. A palavra de Deus diz no texto de Colossenses, vamos abrir lá, Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável vem da palavra caris, que é a mesma palavra usada para alegria como dom, alegria como fruto do Espírito Santo. É a mesma palavra. E a palavra caris também é radical da palavra carisma, que significa dom. Alegria, deleite, prazer, que são produzidos a partir da graça divina, não é de fonte natural. É fruto do Espírito Santo, porque todos nós somos espirituais. Todos os filhos de Deus são espirituais. E por isso tem o fruto do Espírito Santo dentro de si. Palavras agradáveis são resultados da conexão, da comunhão, da intimidade com Deus. É resultado de relacionamento com Deus, de proximidade com Deus. Palavras agradáveis, temperadas com sal. Palavra temperada com sal. Vamos abrir em Levítico no capítulo 2. Vamos para frente um pouquinho. No capítulo 2. Levítico no capítulo 2, e nós leremos versículo 11 a 13. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Uma palavra temperada com sal é uma palavra que
mexe com os nossos sentidos, no sentido de saciar a fome, de apetecer o paladar, a nossa fome de encorajamento, a nossa fome de louvor, a nossa fome de admoestação. Uma palavra temperada com sal, de acordo com o texto de Levítico, é uma palavra que remeta à aliança com Deus. Porque eu entendi que todas as palavras que saem da minha boca, antes de ser entre mim e qualquer outra pessoa, é entre mim e o Senhor. É tudo entre mim e Deus, diz respeito a uma aliança de regeneração, de conservação, de preservação, e não de podridão, de putrefação, de degeneração, de estragar. O sal tinha esta propriedade de conservação. Por isso ele era usado nas ofertas que seriam queimadas. E o Senhor fala assim: coloque sal como símbolo de preservação, como símbolo de regeneração. Palavras que conservem, palavras que regenerem, palavras que reconciliem, não palavras de divisão, não palavras de afastamento, não palavras de estrago, não palavras de degeneração, não palavras que causem dano. Diz respeito à incorruptibilidade. E é muito interessante que ele deixa bem claro e fala assim: coloca sal, mas você nunca vai colocar o mel sobre o sacrifício que será queimado. Você pode me oferecer mel como oferta de primícias, mas não sobre sacrifícios que irão ao fogo. E eu fui pesquisar o motivo. O mel, quando é submetido a altas temperaturas, ele produz uma toxina chamada hidroximetilfurfural. Olha que palavrão esse. Pensa eu tentando decorar essa palavra essa semana. Hidroximetilfurfural. Mais fácil falar a sigla, HMF. Quando o mel é submetido a altas temperaturas, no caso era o que aconteceria. Ele pode promover uma atividade tóxica, que pode causar mutações genéticas e até alguns tipos de cânceres. Até mesmo isso. Então o mel ele se torna genotóxico quando ele é submetido a altas temperaturas. Ele se corrompe e ele produz corrupção em altas temperaturas. E o sal? O sal não. O sal aguenta a pressão. Palavras melosas e bajuladoras não aguentam a pressão. Palavras temperadas com sal. Ah, mas eu falei isso na hora do nervoso, foi na hora do calor, foi na hora do fogo. Então, era nessa hora. Na hora da pressão, aquilo que está no nosso coração sai pela boca. Falei isso porque eu estava irritado, porque eu estava estressado. Todos nós, talvez quase sem exceção aqui. Falei isso porque eu estava com a cabeça cheia. Falei isso porque a minha semana foi terrível. Falei porque eu estou sofrendo lá com o meu chefe no trabalho. E por isso eu chego falando com a minha esposa do jeito que eu acho que eu devo falar. E ela tem que aguentar. Chutando o cachorro dentro de casa. Falei na hora do nervoso, na hora da pressão, então. Mas é que o sacrifício vai para o fogo mesmo. Vai para ali, para aquele lugar de pressão. No Oriente até hoje, o sal é um símbolo de amizade, símbolo de conservação, símbolo de preservação. Também o sal naquela época era usado para adubar a terra. Por isso, palavras temperadas com sal são palavras que preparam o ambiente ideal para que boas sementes germinem, para que dê bons frutos, boas emoções, filhos sadios, finanças, trabalho, ministério. Boas palavras são adubo e não herbicida. Boas palavras vão criar um ambiente para que coisas boas floresçam também. E olha só que interessante, com um propósito, se você pegar o texto, por que nós vamos fazer uso de palavras agradáveis e palavras temperadas com sal? Com um propósito, para que você saiba como responder ao outro, ou seja, visando o bem-estar do
outro. E aí a gente sai da nossa ego-religião, da nossa egolatria, e a gente se importa com o próximo. O Evangelho sempre vai ser sobre nós nos deslocarmos daqui, de nós mesmos, em direção ao outro. Por quê? Porque a gente ama a Deus. Porque é tudo entre nós e o Senhor. Visando o bem-estar do outro, para que a gente saiba como responder. O entendimento é que quanto mais eu faço uso de palavras temperadas com sal e governadas pelo Espírito Santo, mais eu vou aprender a falar com todos os tipos de pessoas. Senão cada um vai continuar morando dentro da mesma casa e cada um falando uma língua diferente. Mas quanto mais eu faço uso de palavras agradáveis, de palavras governadas pelo Espírito Santo, de palavras governadas, temperadas com sal, mais eu sei responder às pessoas, mais relacional eu me torno. Melhora a minha comunicação. Por quê? Porque eu estou considerando o outro superior a mim mesmo, porque eu entendi que as minhas palavras são uma oferta ao Senhor, que devem ser temperadas com sal, e não palavras que vêm carregadas com malícia, buscando interesse pessoal. O entendimento é que palavras temperadas com sal e governadas pelo Espírito Santo aproximam, enquanto as outras palavras afastam. Afastam. Todos nós, por causa das nossas próprias palavras, já criamos confusão dentro das nossas casas. Porque eu não podia baixar para aquela pessoa. Porque eu não podia admitir que aquela pessoa falasse desse jeito comigo. Criamos confusão dentro da nossa casa. Criamos confusão no nosso ambiente de trabalho. Criamos confusão dentro da igreja. Criamos confusão dentro do ministério. Criamos confusão dentro da universidade. Criamos confusão por onde nós vamos. Por quê? Porque nossas palavras são resultado de um coração confuso, que migra de governo. Ora a Deus, ora a mim mesmo. Ora a Deus, ora a mim mesmo. Ora água doce, ora água salgada. Ora água doce, ora água salgada. Todos nós precisamos nos arrepender das nossas palavras. E precisamos entender que palavras são adoração a Deus, seja dirigida a quem for. Ela sempre é antes entre nós e Deus. Todos nós, em algum momento, pecamos contra o Senhor por causa das palavras que usamos e por causa da maneira como nós usamos as palavras para nos relacionar. A gente pode enganar as pessoas, mas a gente jamais enganará a Deus. A gente até se ilude, a gente até engana a nós mesmos, nós enganamos a nós mesmos. Vamos nos colocar de pé.